Olá! Nesta última etapa sobre o conteúdo de elastômeros, faremos as considerações finais acerca desse tópico e levantaremos alguns pontos sobre o futuro das impressões na odontologia. Elastômeros são materiais de impressão com indicação universal, ou seja, podem ser usados para moldagem de arcadas edêntulas, completamente ou parcialmente dentadas, e são os materiais indicados para a moldagem de áreas finas em que se faz necessária a reprodução de pequenos detalhes, como em dentes preparados para receberem peças protéticas. Contudo, devido às diversas apresentações comerciais, especialmente das siliconas de adição, existem outras indicações para os elastômeros, como guias para preparo dentário, guias transparentes para auxiliar na visualização de modelos e planejamento de tratamentos reabilitadores. Existem também elastômeros para obtermos o registro de mordida do paciente. Assim, podemos usar esse registro por semanas para fins de diagnóstico e trabalho. Elastômeros também têm sido usados para a criação de modelos, reprodução de gengiva em modelos e como reembasadores de prótese. Além disso, lembre-se de que foram apresentados 4 tipos de elastômeros, os quais possuem propriedades e indicações peculiares. Esses materiais apresentam diferenças quanto à rigidez, processo de polimerização, o que influencia na estabilidade dimensional do material, e diferenças quanto à hidrofilia. A rigidez do material de impressão após a reação de presa é de importância fundamental pela facilidade com a qual ele é removido das retenções. De modo geral, o poliéter é um material com maior rigidez, enquanto o polissulfeto é um material com maior flexibilidade. Isso significa que um esforço maior deve ser aplicado para a remoção da impressão de poliéter quando comparado aos outros tipos de elastômeros, enquanto a flexibilidade do polissulfeto permite que o material polimerizado seja removido, mesmo de áreas retentivas, com um mínimo de esforço. Vamos voltar a falar sobre estabilidade dimensional e comparar os tipos de elastômeros? Lembram daquele gráfico de contração linear por tempo apresentado anteriormente? É devido ao comportamento viscoelástico dos elastômeros que as linhas começam a ser traçadas após o início de um tempo. Ou seja, antes desse tempo não há contração, pois os elastômeros ainda estão recuperando sua deformação logo após serem removidos da boca do paciente. Além disso, as linhas iniciam já com certo valor de contração linear, visto que os elastômeros não apresentam 100% de recuperação da deformação. É evidente que os elastômeros sofrem alteração dimensional ao longo do tempo, mas a maior alteração é para a silicona de condensação, seguida do polissulfeto, devido à formação de subprodutos durante a reação de presa desses materiais. A silicona de condensação sofre maior alteração dimensional devido ao tipo de subproduto formado, que é o álcool, que é uma molécula maior e mais volátil que a molécula formada como subproduto da reação de polimerização dos polissulfetos, que é a água. Já as siliconas de adição são muito estáveis e apresentam pouca alteração dimensional no armazenamento, enquanto o poliéter, por ser mais hidrófilo, é mais propenso a alterações dimensionais quando comparado às siliconas de adição. Outro ponto importante, antes de finalizarmos, lembre de desinfetar as impressões. A desinfecção da impressão deve ser feita lavando-a com água corrente por 1 minuto. Em seguida, remove-se com cuidado o excesso de água da impressão e a mesma é imersa em solução de glutaraldeído a 2% por 10 minutos. Lave com água corrente por 1 minuto e remova novamente o excesso de água. Algumas siliconas de adição podem ser desinfetadas em autoclave, mas isso deve estar contido nas instruções do fabricante. E o que esperar do futuro das impressões em odontologia? Bem, o futuro é digital. Devido ao grande desenvolvimento tecnológico, a odontologia é capaz cada vez mais de oferecer alternativas técnicas de crescente sofisticação e praticidade. A partir da década de 80, sistemas digitais para escaneamento começaram a despontar. Nesse contexto, o sistema CAD/CAM é usado para projetar e fabricar peças. Ele é formado basicamente por 3 componentes principais: um sistema de escaneamento, o software de desenho da restauração protética, por exemplo, e o sistema de fresagem, para confeccionar a peça protética, por exemplo. Quanto ao sistema de escaneamento, ele tem os seguintes principais objetivos: a aquisição de uma cópia de um dente ou vários dentes preparados,
a aquisição de uma cópia de dentes íntegros, adjacentes e antagonistas, o estabelecimento de uma relação interoclusal e a conversão dessas informações em réplicas precisas da dentição. Nesse contexto, a possibilidade de digitalizar modelos de gesso ou de escanear os dentes diretamente na boca do paciente pode trazer muitas vantagens, como a eliminação da etapa de seleção de moldeira, eliminação da etapa de preparo dos materiais de impressão, eliminação da etapa de desinfecção dos materiais de impressão, eliminação da etapa de transporte do material aos laboratórios de prótese, eliminação da etapa de vazamento do gesso, redução de tempo de trabalho, melhora na comunicação entre dentista, paciente e protético e redução de espaço físico necessário para o armazenamento de modelos de gesso. Como desvantagens, ainda são equipamentos caros. Contudo, o custo-benefício depende da condição e fluxo de pacientes em cada consultório. Pode haver a falta de familiarização do dentista ou do protético para analisar os modelos digitais, visto que uma curva de aprendizagem ocorre durante o processo de substituição do uso de impressões convencionais para impressões digitais. E ainda, abrir mão de um modelo físico é relatado por alguns dentistas como uma etapa muito difícil. Além disso, áreas subgengivais podem ser difíceis de serem escaneadas e a adaptação e longevidade de peças formadas por sistema CAD/CAM ainda são investigadas. Contudo, devido aos avanços e popularização desse método, é muito provável que em alguns anos estejamos substituindo cada vez mais o uso de impressões convencionais por escaneamento digital. Por fim, como tarefa, vocês devem nos responder as seguintes perguntas. Suponha que tenhamos um paciente que será reabilitado com coroas e precisamos enviar a impressão para o laboratório de prótese em outra cidade, fazendo com que a impressão seja transportada durante 15 dias. Entre os materiais de impressão já estudados, qual você escolheria e por quê?